Olá, estudantes. Eu sou o professor César Mangolin, da disciplina de Políticas Públicas. Na semana passada, eu tratei um tanto das questões envolvendo ali o que a gente entende por política, pelo que é público e também por técnica. E hoje eu queria que a gente pensasse um pouco sobre o Estado, sobre teoria do Estado. Vejam, a insistência nisso tem um objetivo importante, que nós precisamos pensar as políticas públicas e pensar a gestão pública tentando escapar o máximo possível de mistificações sobre essas coisas e simplificações sobre essas coisas, né? Nós estamos lidando com questões sempre muito complexas, né? Por quê? Porque, né, como eu falava ali sobre a política, né? Nós estamos lidando com interesses diversos, né? Com grupos que têm necessidades e, portanto, reivindicações, aspirações também muito diferentes. E a política, de um modo geral, vai expressar a luta desses grupos, né? Por por seus anseios, por suas necessidades. Nem sempre, né? Aliás, no geral, né? Não é o consenso que resolve isso, né? Não é o bom senso que resolve isso. No geral, o que resolve isso historicamente é a capacidade de pressão, de organização desses grupos, né? Para conseguir realizar um determinado feito. Portanto, a gente tem que colocar essas coisas no chão, né? Pensar essas coisas o mais próximo possível, né, da realidade objetiva. A mesma coisa serve à reflexão sobre o Estado, né? E por que é importante fazer isso? Porque o Estado se apresenta ah, pela, pela maneira como aparecem, né, as definições clássicas aí do que seja o Estado, pela maneira como a própria Constituição, né, diz o que é o Estado, etc. Mas lembremos, né, a Constituição mesmo é produto, né, das lutas desses grupos todos, enfim. Ah, o Estado ele aparece, né, nas formações sociais capitalistas, tradicionalmente, né, apresentado como um Estado de todo mundo, né, como um poder organizador da vida social que tem como objetivo o bem comum. Portanto, o Estado aparece sempre como um instrumento imparcial, né? Quer dizer, é algo que é fundamental para a organização da vida social, né? E que se apresenta como imparcial, portanto, assim, como aquele instrumento que atende aos interesses coletivos e, portanto, desses grupos todos, enfim. Nós já refletimos sobre isso, né? E principalmente onde há uma disparidade muito grande, né, em termos de condições de vida, né, portanto, desigualdades sociais muito grandes, fica bem difícil você zelar pelo bem comum quando há, né, em determinados pontos isso é até possível, né, mas quando há interesses e necessidades que se colocam antagonicamente no campo político, não é possível encontrar meio termo, aí, né, um ponto em comum. É possível você conseguir perceber, né, de acordo com a força de cada um desses grupos, né, capacidade de organização de cada um desses grupos, como é que eles podem ceder mais ou menos e avançar mais ou menos, né? É esse jogo que a gente vive, né, praticamente. E isso não tem nada de ruim, né? Ah, e o mais importante é, né, a questão que está posta aqui não é a gente julgar se isso é bom ou se isso é ruim, ou se a gente gostaria que fosse assim, ou gostaria que fosse de outro jeito. A questão é pensar como isso é, né? E nem sempre a realidade
confirma os nossos desejos. Então é isso. Então importa muito pouco o que a gente queria que isso fosse, né? Importa o que isso é objetivamente, né? Essa é a tarefa que nós temos ao estudar essas coisas. E vejam, há um elemento a mais aí, né? Então, o Estado ele vai se apresentar, né, nessa fórmula clássica como esse instrumento de interesse coletivo e que zela pelo bem comum. Porém, vamos fazer uma reflexão aqui, uma usando exemplos aí da história. Se vocês estudarem, quem já fez isso, quem não fez ainda, com essa atenção, né, com esse foco, tente fazê-lo. Se vocês estudarem outras formas de organização da vida social, a, as formas das sociedades escravistas, por exemplo, tivemos diversos tipos disso ao longo da história, as formas do feudalismo, por exemplo, quer dizer, outras formas de organização da vida social, né, e relações sociais de produção, que não as capitalistas, né, quer dizer, essas nas quais nós vivemos agora, nós vamos perceber algo bastante interessante, que é o seguinte: ao pensar numa sociedade escravista, por exemplo, numa sociedade feudal, nós vamos perceber que essa coisa que nós chamamos de Estado, dê o nome que a gente quiser para aquilo ali, mas vamos chamar isso, né, a estrutura jurídico-política, quer dizer, quem detém o poder político, organiza as leis e como as coisas devem funcionar. Nessas outras formas, sempre este poder político, né, o poder da estrutura jurídico-política, esteve diretamente nas mãos dessas classes dominantes, né, da nobreza feudal, dos donos de escravos, etc. Os servos e os escravizados, eles não tinham nem liberdade plena, né, enfim. Quando a gente chega na sociedade capitalista, né, até porque as revoluções burguesas clássicas, né, tanto aquela inglesa do século XVII quanto a francesa no século XVIII, elas serão feitas contra um tipo de poder organizado ali na estrutura jurídico-política que ficou conhecido como Estado absolutista. Estado absolutista era o que ainda? Né? Ainda era a nobreza feudal, mas a nobreza feudal que tinha centralizado o poder político para se beneficiar da expansão mercantil e, ao mesmo tempo, garantir a sua continuidade como classe dominante. Então, as revoluções burguesas, quer dizer, as revoluções que vão dar plena vazão para que as relações sociais de produção capitalista se desenvolvessem, isso vai acontecer de maneira plena, né, a partir da Revolução Industrial em meados do século XVIII, essas revoluções burguesas elas vão combater o Estado absolutista, vão fazer a crítica do Estado absolutista como um Estado de classe, e um Estado que organiza a sociedade, né, a partir de seus interesses de classe, e para conseguir, né, arregimentar a população como um todo, né, então os trabalhadores urbanos, os camponeses, etc., os setores médios ali, artesãos, assim, intelectuais, né, para conseguir arregimentar esses grupos todos, né, no sentido de combater e lutar contra o Estado absolutista. Na França, isso vai atingir um nível de radicalidade teórica, né, mais efetiva, que temos mais heranças desse processo do que do processo inglês. Mas para fazer isso, eles vão passar a fazer a defesa, né, no discurso, retórica, de um Estado de todo mundo. Só que o que ocorre efetivamente, né, então a origem, né, dessa coisa de o Estado é de todo mundo, zela pelo bem comum, né, vem desses processos. Só que assim, da mesma maneira como ocorria, né, nas formações feudais, nas formações escravistas, é bastante fácil a gente identificar que nessas formações sociais capitalistas, o Estado ainda continua
respondendo prioritariamente aos interesses de uma dada classe, uma classe social. Qual classe social? Assim como acontecia nessas outras formações sociais, quem vai ter nas mãos, em última instância, né, o poder do Estado, ainda que não precise exercer diretamente, né, o poder do Estado, então o presidente, o governador, eles não precisam pertencer a essa classe, né, economicamente, mas quem vai exercer o poder efetivamente é essa classe. Portanto, né, daí, e de novo, né, basta muito, interessa muito pouco o que a gente gostaria que isso fosse, então, interessa o como é, né? O fato concreto e objetivo é que a organização da nossa sociedade, né, portanto, a maneira como nossas leis são produzidas, né, quer dizer, tudo que serve para regular a nossa vida e as nossas relações, isso tudo atende, né, mais diretamente, prioritariamente, né, aos interesses dessa classe dominante. É isso que vai acontecer sempre em sociedades humanas divididas em classes sociais, ou seja, em sociedades baseadas na exploração do humano sobre o humano. Ainda que, né, claro, e aí nós vamos produzir, né, esse é o campo próprio da ideologia, né, nós vamos produzir representações da realidade, da vida social, que farão com que isso que eu estou chamando de exploração do humano sobre o humano não apareça assim, né? Aí se criam aquelas ideias, né, da meritocracia, do o, esse, né, o capitalista é alguém que trabalhou bastante, é alguém de sucesso e tal, então ele é um espelho, né, e não necessariamente aquele que pertence à classe que explora o trabalho dos demais, enfim, se por, né, com muito trabalho, muito empenho, etc., individualmente, você também pode fazer isso. E essas coisas todas que também, né, por mais que se acredite nisso, nesses termos, estatisticamente, historicamente, não se comprova isso, né? A gente está falando de ciência política, né? E não de aspirações e representações falseadas da realidade, né? Mistificações da realidade. Portanto, isso acrescenta, né, na nossa reflexão algo importante, né? Então, o Estado, nas formações sociais capitalistas, ele tem um papel importantíssimo, né? Nós temos avanços civilizacionais importantes, né? Resultado aí das movimentações dos trabalhadores, inclusive, né? Muitas delas. Mas o Estado continua a ter esse mesmo caráter de classe, né? Então, ele vai atender prioritariamente, né? E atenderá em última instância, né? No momento de crise social e tal, a tendência é que ele se feche, né? Para poder defender esses interesses, né? Ele vai defender, em última instância, uma dada ordem. Que ordem é essa? Ora, numa sociedade feudal, a gente está falando da ordem feudal. A ordem feudal era o quê? Né? Era uma forma de organização da vida social que beneficiava, né, diretamente aos interesses da nobreza feudal. Né? Assim como a ordem escravista era uma ordem que permitia, né? Você não tinha lei, né? Numa sociedade escravista, você tem regras, tem leis que permitiam a escravização, permitiam a compra e a venda de humanos, e essa coisa toda. Então, as leis, elas são também reflexo, né, dos interesses e da maneira como estruturalmente, né, uma sociedade se organiza. Nas sociedades capitalistas, nós temos uma dada autonomia, né, uma autonomia relativa do Estado, é, e pela forma como o capitalismo se desenvolveu e pela forma como ocorre a exploração do trabalho aqui, que precisa desse trabalhador chamado livre, né? Ele não é nem o servo nem o escravo, mas ele é juridicamente livre. Isso também, né, nas contradições, né, torna possível um tipo de organização dos trabalhadores, enfim,
E em determinadas circunstâncias históricas, né, os processos do desenvolvimento democrático, etc., permite a organização desses trabalhadores e a reivindicação desses trabalhadores por leis que amenizam, né, a exploração do trabalho, né? Então, a redução de jornada de trabalho, o direito de férias, de descanso semanal, etc., etc. E um salário mínimo, né, de referência, né, e as coisas todas que nós chamamos aí de uma legislação trabalhista e de direitos trabalhistas. Assim como também permite com que as populações mais empobrecidas, né, se organizem no sentido de conquistar melhores condições de vida mesmo, né? E acesso à alimentação, à saúde, à educação, ao saneamento básico, à moradia e por aí vai. Isso tudo é muito recente historicamente. Se vocês estudarem a nossa história com carinho, né, e mesmo estudando os países do centro do sistema, né, estudem as condições dos trabalhadores na Inglaterra em meados do século XIX, né? Está falando de um século e meio passado aí só, né? Eram condições assustadoras para o nosso tempo. Jornadas de trabalho extensas, os trabalhadores vivendo amontoados, né, em grandes cortiços, doenças assim, né, sem saneamento básico, então muita doença, mortalidade infantil grande, crianças a partir dos 4 anos trabalhando na indústria, e essas coisas todas, né? Muitos acidentes de trabalho, sem nenhum tipo de seguridade e tal. Então, a legislação que acaba protegendo os trabalhadores e garantindo alguns direitos, ela é historicamente derivada da capacidade de organização dos próprios trabalhadores, assim como esses avanços, né, nas condições de vida, né, nos locais onde os trabalhadores se concentram, isso também tem sido o resultado da organização e da mobilização popular. Então, isso é possível, né? Em determinadas condições e num determinado nível de organização, é possível fazer com que esta classe, né, e esse Estado, que atende prioritariamente aos interesses de uma dada classe, como sempre vai funcionar assim, né, existindo o Estado, e insisto, ele é um instrumento importantíssimo, né? Jamais o interesse, a ideia do Estado mínimo, não sei o quê, é um discurso que interessa a uma parcela dessa mesma classe dominante, né? Que é a mais ligada ao capital financeiro, né? E a atividades predatórias que necessitam de não ter regulação alguma para poderem agir livremente, né? Enfim. Ah, isso não acontece em nenhum dos países do centro do sistema, né? Ao contrário do que as pessoas tendem a repetir, né? Não, liberdade total, Estado mínimo e tal, mas isso não acontece. Não acontece em Estados Unidos, não acontece em Inglaterra, não acontece em França, não acontece em nenhum desses países do centro do sistema, né? E onde se tentou adotar esse tipo de coisa, as consequências para trabalhadores e para, né, do modo geral, né, foram dramáticas, né? Há exemplos disso pelo mundo afora, né? O Brasil passou perto disso ali nos anos 90 e isso foi catastrófico, né? Enfim, temos exemplos disso pelo mundo afora. Mas, enfim, né, o importante para nós é, né, independente, vejam, isso independe muito, assim, se nós temos posições políticas mais à esquerda, mais à direita, isso não é que isso não importa, isso importa bastante, né? Isso revela uma dada quantidade de valores, de consciência social, de capacidade crítica, isso envolve bastante coisa e importa, sem dúvida, né? Mas a nossa intenção aqui não é, né, porque não, nem entrei nisso, condicionar essas posições políticas, né? Importa muito pouco isso nesse nosso assunto aqui. O que eu quero chamar a atenção de vocês é a necessidade da reflexão sobre o que o Estado é
realmente, né, concretamente, objetivamente, porque é a partir dessa coisa que nós chamamos de Estado, né, que nós vamos trabalhar e pensar a gestão pública e as políticas públicas. E quanto mais nós tivermos clareza, né, pés no chão, objetivamente, né, do que isso é historicamente e das contradições que estão postas, né, envolvidas nesses processos todos, quanto mais clareza a gente tiver disso, melhor a gente vai poder operar nessa área. É nesse sentido, né? Se, né, aí em qual posição do espectro político será essa atuação, aí é uma questão de opção, né, enfim, pessoal. Isso, isso importa menos para o que eu estou dizendo aqui, né? Mas é importante que a gente faça essa reflexão e coloque os pés no chão, né, para a gente sair das mistificações que são próprias e bastante comuns, né, quando nós tratamos desse meio. Daí a história e a ciência política tem muito a ajudar a gente nessa reflexão. Muito material já acumulado, né, estudos acumulados para nos facilitar a compreensão desse processo. Era isso por hoje. Até a semana que vem. Meu abraço.